Hoje eu quero contar pra vocês um pouco da minha história, como começaram os primeiros sintomas da artrite reumatoide. Na verdade, essa doença eu só aprendi sobre ela mesmo quando eu comecei a escutar dos médicos que poderia ser isso, porque na verdade antes eu acho que eu nem tinha ouvido falar, só tinha aquela ideia sobre reumatismo, doença dos velhos. Não tinha ideia nenhuma sobre o que viesse a ser a artrite e depois diagnosticado a artrite reumatoide. Sintomas mesmo da artrite reumatoide eu comecei a sentir pela primeira vez que eu vim pra Noruega. Eu sou casada com um norueguês e antes de nos casar a gente fez uma viagem pra cá. E era em dezembro, então eu saí, naquela época eu morava em Fortaleza, e eu saí do Brasil, vim pra Noruega, então eu saí do verão e vim pro inverno da Europa, muito frio, nevando, tudo aquilo. Depois que eu voltei pro Brasil, no primeiro dia que eu voltei, eu comecei a sentir dores. O dedo polegar e o dedo do minguinho do pé direito começaram a ficar vermelhos, a inchar e a doer todos os dias. Foi assim, da água pro vinho mesmo a mudança que eu senti no meu corpo. Essa mudança drástica de clima provavelmente pode ter sido assim como aquilo que fez os sintomas começarem a surgir no meu corpo, porque até então antes eu tinha tido assim, nos invernos em São Paulo eu tinha, às vezes doía o meu pé, era uma coisa assim que cada ano eu tinha dor no meu pé, mas nunca a gente descobriu o que era. Cheguei a fazer consulta com o ortopedista e nunca ele descobriu, mas eu não sei se isso tem a ver ou não com a artrite já. Mas realmente assim, os sintomas da artrite reumatoide começaram depois dessa mudança abrupta assim do clima. E depois que eu fui pesquisar, eu já li muito. Os pacientes de artrite, os pacientes dessas doenças crônicas e também autoimune, que a gente chama, eu acho que são pessoas que leem muito, porque como você às vezes tem um diagnóstico que você não tem a mínima ideia do que você precisa buscar informação. Nem sempre o médico que a gente vai, ele é aquela pessoa que explica, que fala, que te alenta, ou que te anima, ou que te dá realmente aquela informação que você precisa para viver o dia a dia. Nem todos os médicos são assim, então depende muito da gente também buscar informação, buscar ler, buscar ajuda, correr atrás, porque a gente precisa se informar. A primeira coisa quando a gente recebe um diagnóstico é buscar informação. E eu descobri, através da leitura, uma pessoa que vai ter artrite reumatoide é uma doença que você vai herdar, ela é genética, tá na família. Alguém da sua família deve ter tido alguma coisa parecida. Mas geralmente esses sintomas eles estão adormecidos, eles estão lá e eles só vão surgir realmente dependendo de algumas condições. E uma delas pode ser a mudança de clima, como no meu caso eu tenho assim certeza que foi, porque foi do inverno pro calor. Num dia eu mudei tipo 40 graus, entendeu? Eu saí de graus negativos e fui para mais de 30 graus no Brasil. Então aquilo eu acho que foi assim um baque para mim, que o meu corpo começou a surgir esses sintomas. E pode ser às vezes mudança também, nervosismo, estresse, pode fazer também que comece os sintomas também da artrite. O que mais que eu já vi? Mudança de clima, nervosismo, estresse. De repente alguma infecção também que a pessoa pode ter tido. A gente vê muitas vezes a febre reumática nas crianças, que através de uma infecção de garganta elas podem começar a ter sintomas de dores nas articulações, e às vezes algumas delas acabam ficando com uma dessas doenças reumáticas. Então existem algumas circunstâncias que fazem que esses sintomas aflorem. Eu lembro que quando começou os meus sintomas faltava exatamente um mês para o meu casamento. Então no dia do meu casamento eu tinha muita dor no meu pé, muita dor, que no final eu não aguentava, doía muito essa parte aqui do pé. E eu tive que ficar de pé no chão no final, porque não tinha condições mais. Eu acho que aquele ano foi isso, em 2007. Foi, acho que talvez um dos últimos anos assim que eu usei salto
na minha vida. É muito raro que eu consiga usar um salto alto hoje, porque força demais as articulações dos dedos dos pés. Então eu prefiro não usar. Eu adotei assim a opção de usar sapatos mais confortáveis, botinhas, coturnos, tênis, sapatilhas, sapatos que são mais confortáveis, não necessariamente mais feios, tá? Mas eu acho que primeiro vem a saúde do que a aparência. Depois que eu comecei com isso, então que o meu dedo inchava e o meu pé também doía, eu fiquei pensando o que será que é, e todo dia de manhã acordava e o dedo tava assim, que a gente chama, né, rígido, sabe? Aquele dedo, você acorda, tá dura a sua mão, você não consegue mexer bem, a articulação geralmente fica avermelhada, inchada e dolorida, realmente você toca assim, dói, você não consegue mexer bem, é difícil dobrar e geralmente é mais dolorido de manhã. Então esse é um sintoma bem comum da artrite reumatoide, que de manhã você acorda, você tá com aquela articulação que tá inflamada, vai estar inchada, talvez avermelhada, dolorida e rígida. Que vai passando as horas, você vai se mexendo, então seu corpo vai aquecendo, então você consegue ter mais movimentos, tá? Quando é muito, realmente a pessoa tá no ponto alto da inflamação, aí aquela dor vai durar o dia inteiro. Mas geralmente são dores que duram talvez de 1 a 2 horas no máximo e vão passar. Agora já depois que a pessoa começa um tratamento, então a ideia é baixar essa inflamação, baixar essa rigidez matinal. Esses sintomas continuaram por muito tempo, por meses. E eu lembro de depois de uns 2 ou 3 meses eu fui no médico. Naquela época eu fui no ortopedista. Eu venho de uma cidade pequena no interior de São Paulo, então lá todo mundo vai naquele médico, tipo assim, não tem assim aquelas opções, né? Eu fui nesse ortopedista e ele até falou que talvez seja artrite, vou fazer um exame aqui com você pra descobrir o fator reumatoide, que eles chamam, tá? E eu acho que na época, eu não lembro na época agora, mas eu tenho fator reumatoide positivo, tá? E geralmente se a pessoa tem, pois provavelmente é. Mas naquela época ele simplesmente me deu assim um corticoide e umas pastilhas, né? E pronto, não deu assim tanta importância e eu voltei pra casa e tomei aquele remédio, mas depois voltou as dores, voltou a rigidez matinal, aqueles sintomas continuaram. Até que eu vim pra Noruega, eu me mudei pra Noruega com meu esposo em junho de 2007 e os sintomas continuavam e todo dia, e aí então começaram já as mãos terem mais dores, tá? Eu já tava aumentando a inflamação, já não era só um dedo, já era realmente as mãos e os pés. E então eu consegui, foi mais ou menos ainda uns 3 meses mais depois que eu consegui a documentação toda aqui, tinha direito a ir ao médico, né, ao sistema de saúde aqui do país. E então na primeira consulta que eu fiz, que eu contei os meus sintomas, ele me disse: provavelmente você tem artrite. Eu vou te encaminhar para o reumatologista, vou te pedir os exames e se realmente você precisa fazer o tratamento adequado. Eu fui para o reumatologista e quando eles fizeram os exames, eles realmente daí descobriram ou confirmaram que o médico já havia dito e eu tinha artrite reumatoide. Eu recebi esse diagnóstico e imediatamente eles me recomendaram começar com o tratamento, porque eles falaram: se você não tratar, a doença ela vai continuar aumentando essa inflamação em outras articulações do corpo e só tem a piorar, então você precisa fazer o tratamento. Comecei o tratamento com metotrexato e no caso também prednisona, é o corticoide, e me ajudou muito. Eu também tomo, né, aquele ácido fólico, que é em português. Ele não trabalha, você precisa tomar ácido fólico se você usa metotrexato, né? Então eu tomo toda semana. Então nesse primeiro ano aí que eu comecei a fazer o tratamento, ajudou muito. Eu não lembro até de ter sintomas da artrite naquela época, ajudou bastante. Já não tinha aquela rigidez matinal, já não tinha tantas dores. Bom, vocês devem ter visto que funcionou comigo poder engravidar, porque em algum lugar vocês devem ter visto que eu tenho 3 filhos. E como agora é a hora de dormir aqui, exatamente, eles estão chorando, não estão ajudando com o papai, ele tá sofrendo lá em cima, tô escutando. E a história da gravidez e como que foi tudo isso, como que o meu corpo reagiu.
nas 3 gravidezes foram diferentes, tá? Mas eu vou contar mais isso pra você outro dia. E eu te convido a me seguir aqui. Eu quero compartilhar sempre mais as minhas histórias. Eu acho que o melhor que eu posso falar pra vocês é o que eu vivi. Cada pessoa é uma história diferente, é uma reação diferente aos remédios, aos tratamentos. Mas eu quero compartilhar com vocês e principalmente animar vocês. Se você tem esse diagnóstico, não é o fim da vida. Existe uma solução, existe uma esperança para nós. Foi sempre o que os médicos, a maioria deles me disseram isso, porque a medicina está tão avançada que a gente tem oportunidade hoje de tratar a doença, de diminuir a inflamação, diminuir realmente o estrago que ela pode fazer no corpo da pessoa. Então nós não estamos destinados a uma cadeira de roda, a viver com as mãos atrofiadas, a perder os movimentos do corpo. Nós temos agora essa opção de ter uma vida de qualidade. Então, por isso que eu quero compartilhar esses vídeos com você, para animar você ou você que tem um familiar que sofre com essa doença. Existe esperança para nós, mas é muito importante a gente se informar, buscar ajuda de médicos, mas também de pessoas que possam te ajudar, que sejam positivas na sua vida. E eu quero continuar contando para vocês sobre a gravidez, como que foi, como que é essa experiência de ser mãe e ter artrite, como que é essa vida de casada também, né, família, casamento, tudo isso e tendo artrite, né, como um detalhe pequeno aí no nosso dia a dia, mas que torna, com o tratamento adequado, não é impossível, nada é impossível para nós. Então me segue, lembra de dar um like e se subscrever. Um beijo!